A graça e a paz de Jesus, irmãos. Amém. Os irmãos podem ficar à vontade, podem sentar-se. Feliz mais uma vez de estar aqui com vocês. Eu deixei a barba em homenagem ao pastor Dorival, mas o senhor tirou. Eu vi no Facebook, estava assim, patriarca. Isso. Muito feliz de estar aqui com vocês. Eu tenho um pedacinho no meu coração que é restauração em Cristo. Então, fico muito feliz cada vez que o Samuel me chama e eu venho com o maior prazer. Para quem não sabe, eu sou lá da Pentecostal da Bíblia, estava com a pastora Helena até um tempo atrás, agora Deus tem direcionado o meu ministério para um outro local. Eu estou dirigindo os jovens das 170 igrejas do Brasil todo e Deus tem feito grandes coisas em nossas vidas. Temos vivido um tempo como nunca antes vivi, e nem minha família, porém Deus tem honrado a nossa fé, porque um dia eu fiz uma oração para Deus, não foi uma, foi várias, e eu disse: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus tem me enviado, e nós temos trabalhado com os jovens, e Deus tem feito grandes coisas. E eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para essa noite também aqui. Você acredita nisso, queridos? Ontem eu ministrei em 2 igrejas. Eu estava na igreja da Vila Guilherme falando sobre missão. Depois à noite eu fui para a igreja da Vila Formosa. Quando eu terminei a pregação na igreja da Vila Formosa, eu sentei e Deus falou muito forte sobre o texto de hoje. E Deus falou assim: você vai falar esse texto amanhã lá. E eu falei: Deus, eis-me aqui. Então, o que eu vou falar aqui, queridos, Deus colocou no meu coração ontem à noite. E eu sei que Deus vai fazer grandes coisas nessa noite aqui. Você toma posse disso? Você pode fechar os olhos? Eu estou sentindo uma unção tão grande aqui na igreja. Você pode glorificar o Senhor de uma forma espontânea. Deus está nesse lugar, queridos. Deus está contigo. Deus é conosco. Tira o peso, tira a carga. Deixa lá fora. Deus tem algo para você nessa noite. Deus tem algo para sua casa nessa noite. Recebe o refrigério do Senhor. Recebe a graça de Jesus. Recebe o toque do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 9. Todos acharam? Ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus lhes respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Durante o tempo em que estiver no mundo, sou a luz do mundo. Então, tendo dito essas palavras, cuspiu no chão e fez barro com saliva. Em seguida ungiu os olhos do cego com aquela mistura e ordenou ao homem: vai, lava-te no tanque de Siloé. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Portanto, os vizinhos e aqueles que o conheciam como cego diziam: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam: é ele mesmo. Outros comentavam: apenas se parece com ele. Ele mesmo, entretanto, assegurava-lhes: sou eu, o homem. Aleluia. Um texto conhecido por nós, uma história conhecida de milagre de Jesus, mais um milagre que o Senhor nosso Jesus fez. E me chama a atenção alguns pontos nesse texto. É interessante que Jesus está passando com seus discípulos, eles avistam um cego desde nascença. Esse moço não enxergava e Jesus é interrogado, é confrontado pelos seus discípulos. E os discípulos perguntam: Jesus, mas por que uma criança nasce com deficiência? Por que uma criança nasce com esse problema? Quem pecou? Essa criança pecou? Os pais pecaram? O que foi que aconteceu para que a criança nascesse assim? Jesus responde: nem os pais, nem criança, nada. Nesse caso, é que eu quero derramar da minha glória sobre a vida dele. E Jesus faz uma interrogação, dá um discurso para eles, dizendo que por poucos dias ainda ele ficaria ali.
E ele faz algo diferente, algo estranho. Ele cospe na terra, ele faz um lodo, coloca nos olhos do cego, fala, vai lavar-te. O cego vai, se lava no tanque e ele volta vendo. Olha que coisa maravilhosa. As pessoas ao redor olham e falam assim, nossa, que milagre, que coisa linda. Esse é o texto, esse é o que nós lemos aqui em João 1 até o verso 9. Alguns pontos me chamam a atenção. Primeiro ponto que me chama a atenção é o tempo que Jesus deixou que esse moço ficasse cego para que recebesse o milagre. Do dia que nasceu até o dia do milagre, houve um tempo. A Bíblia não fala quantos anos ele tinha, mas houve um tempo. Vou falar de novo. Houve um tempo para que o milagre acontecesse. A Bíblia fala em Apocalipse 22, verso 13, que ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, e o princípio e o fim. O alfa, eu entendo que é o alfabeto grego, de A a Z. Ou seja, toda a história da minha vida, do começo até o final, estão nas mãos do Senhor. O tempo de Deus na minha vida está nas mãos do Senhor. Ele é o primeiro e Ele é o último. Ele faz como lhe apraz. Ele continua sendo o primeiro, o último, o princípio, o fim e o alfa e o ômega. O que é interessante é que quando eu, por minha ansiedade, pela minha impulsividade, quando eu tomo decisões erradas na minha vida, pastor Dorival, sabe o que eu faço? Eu pego e falo para Deus assim, eu não confio no Senhor, eu não acredito que o Senhor pode resolver ou fazer, ou deixar o meu caminho melhor, e é por isso que eu tomo a decisão da minha vida para mim, e não deixo o Senhor ser o alfa. Sabe o que acontece quando nós não deixamos Deus ser o nosso caminho, as nossas decisões, quando nós não deixamos Deus ser o nosso destino? No meio do percurso, nós precisamos de milagre. No meio do caminho, nós precisamos da intervenção divina de Deus. Existe uma palavra na igreja de vocês, que é o que resume essa passagem que eu quero falar. Essa palavra, restauração. Quando eu não deixo Deus ser o alfa da minha vida, eu tenho que me ajoelhar e pedir restauração para o Senhor, para que Ele seja o ômega da minha história. Eu falo, Deus, eu não agi corretamente, eu não fiz corretamente, agora usa de misericórdia comigo e faça como se a minha vida, a minha história tenha um final feliz. Não tome decisões precipitadas. Não tome decisões da sua cacholinha, da sua cabeça. Não deixe com que as pessoas se influenciem na sua vida ao ponto de tomar a decisão por você. Quem toma a decisão por você é a palavra de Deus. Baseie as suas decisões na palavra de Deus. Quando nós não nos baseamos na palavra de Deus, a nossa vida vive indo e vindo para a direita, para a esquerda, mas sem a vontade de Deus. Mas a palavra de Deus fala que a misericórdia do Senhor é infinita. E a restauração do Senhor pode vir hoje sobre a minha vida e sobre a sua vida. Essa graça misericordiosa é que eu dependo todos os dias, porque eu já tomei tantas decisões erradas, que eu tive que me ajoelhar, Fabiano, e falar, Senhor, tem misericórdia, seja o alfa dessa história, pelo amor de Deus. O tempo. Aí, Jesus pega e resolve fazer um milagre na vida do moço, e ele cospe no chão. Eu queria que você tentasse pensar, tentasse imaginar, sentir o cheiro daquilo que se formou. O cuspe com a terra. Nojento, qual que é? Vamos dar uns adjetivos aqui. Nojento. Estranho. Cheira mal. Esse moço deve ter ouvido vários milagres que Jesus outrora tivera feito. E ele deve ter pensado assim,
Mas poxa, o cego Bartimeu, Jesus deu uma palavra e ele foi curado. Por que para mim tem que ser dessa forma? Por que eu tenho que colocar cuspe nos meus olhos? A experiência que o pastor Dorival tem com Deus, você não vai ter. Deus tem uma experiência contigo. Cada um tem uma experiência com Deus. Quando Tomé fala assim, cadê Jesus? Eu não acho que Tomé foi tão assim Tomé. Todo mundo tocou, todo mundo viu. Ele deve ter falado assim, eu também quero ter minha experiência com Deus. Eu também quero ver Ele. Eu também quero colocar a mão. Eu quero ter uma experiência com Deus. Não importa como seja, não importa como esteja sendo a sua experiência com Deus. A sua experiência é você e Ele. Cada um tem a sua. Eu não preciso da experiência do Samuel. Eu posso me edificar com a dele, mas Deus tem uma comigo, Deus tem uma com você. Deus tem um projeto comigo e Deus tem um projeto com você. Aí acontece algo engraçado, estranho também. Se você lembrar o livro de João, capítulo 11, quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, Jesus manda tirar a pedra, e um dos versículos fala assim, tiraram a pedra. Se o texto fala tiraram não é uma pessoa só. Tiraram é mais de uma pessoa. Ou seja, 2 ou 3 tiraram a pedra para que Lázaro saísse do sepulcro. Mas o texto fala assim, que Jesus fala para o cego, vai e lava-te no tanque de Siloé. Jesus não falou assim, Pedro, Tiago, Natanael, vai com ele até o tanque de Siloé e faz ele se lavar. Jesus chega para um cego e fala, vai. Sabe aquele negócio de obediência? Vocês conhecem essa palavra? Jesus está mandando ir, mas eu não vou. Jesus está mandando eu fazer, mas eu não faço. Jesus está mandando eu agir, mas não ajo. Se Deus está mandando você ir, pode dar o passo, que Ele vai colocar o chão. Pode fazer que Ele assine embaixo. Começa a bater as estacas, Salamantaramalagaia, que Deus vai dar o crescimento. Deus está me mostrando aqui, pastor Dorival, uma igreja maior que essa aqui, ó. Como se fosse 3 vezes esse tamanho. E Deus fala assim, ó, coloca as estacas, que quem constrói sou eu. Sabe o que acontece? Nós não entendemos o Evangelho de Jesus. Pega o Novo Testamento e divide em 2 agora, comigo. Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelhos de Jesus. Os 4 evangelhos de... Os 4 evangelhos de Jesus são a normativa da igreja. As normas da igreja, como ser igreja, como fazer igreja, está em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João. As cartas de Coríntios, Romanos, Efésios, são cartas corretivas dos apóstolos, para corrigir, para que voltasse à normalidade, que é a normativa da igreja. Quando eu penso assim, eu penso o quê? Lucas 5 fala que Levi é discípulo de Jesus, ele faz uma festa na casa dele, e a festa na casa dele tem 2 espaços. Um está os irmãos da igreja, está todos os irmãos, diáconos, presbíteros, pastores, levitas, está todos os irmãos da igreja. Do outro lado está o pessoal que bebe, que fuma, que cheira, que se prostitui. Aí Jesus chega na festa, boa noite, tudo bem? Chega para os irmãos da igreja e fala, paz do Senhor. Tá bom, beleza. Aí os irmãos já até tem um lugar reservado para Jesus. Jesus pega e vai o quê?
A Bíblia fala que ele senta do lado dos pecadores e dos publicanos. Está na hora de nós como igreja estarmos mais perto de pessoas que precisam de nós. Está na hora de nós como igreja ser igreja e parar de falar que é igreja. Está na hora de nós como igreja agirmos lá fora como igreja, sendo igreja, do que só ficar tendo uma casca de igreja. Está na hora de nós como igreja amarmos as pessoas sem achar que elas vão nos dar alguma coisa em troca. Está na hora de nós como igreja olhar para as pessoas de uma forma diferente. E está na hora de nós como igreja olharmos para os nossos jovens nas escolas e na faculdade. E olharmos como jovens que estão perdidos. E nós como jovens nas escolas e nas faculdades estamos fazendo o quê? Porque uma coisa é Jesus sentar com pecadores e publicanos. A outra coisa é o Salmo 1 falar que não se assente à roda dos escarnecedores. Ou seja, uma coisa é você participar daquilo. Uma coisa é você estar inserido naquilo. A outra coisa é você estar perto daquilo e não se contaminar com aquilo. Velho Testamento. Leproso. Passa no meio da rua. Com um sininho. Leproso. Leproso. Aonde ele se assentava. Se alguém sentasse no lugar dele, essa pessoa já era considerada como leproso. Aí Jesus vem. Os leprosos tudo lá. Aí Jesus vem e toca no leproso. Só que a lepra não atinge Jesus, mas a glória de Jesus atinge a lepra e transforma a lepra. Jesus está chamando você para ser transformador de lepra. Vamos parar de se sentar em roda e estar inserido, mas vamos ser a diferença numa roda. Vamos mudar as coisas. Vamos ser igreja aonde nós devemos ser igreja. Vamos começar a pregar? Aí, o moço chegou no tanque. Porque nessa hora ele já foi sozinho, cego, até o tanque de Siloé. E quando ele chega no tanque, Jesus ordenou a ele que pegasse a água do tanque e lavasse o seu rosto. Imagina a cena. Ia achar uma criança aqui, mas não vai dar. Nem você, meu. Faz favor, ajoelha aqui, por favor. Com todo carinho. Aí o jovem vai e se ajoelha no tanque. Lava o rosto no tanque. Como se lava? Fica aí agora. Isso, já lavou. Se você fosse cego, qual que era a primeira coisa que você queria enxergar? Fala, pode falar. Águas cristalinas, tanque, a água joga no rosto, aquela coisa estranha sai dos olhos, as escamas saem dos olhos, a córnea volta, e o milagre acontece porque ele consegue enxergar o seu próprio rosto. Obrigado. Sabe o que eu vim falar para vocês? E para mim? É que Jesus manda a gente lavar o rosto, que é para a gente se enxergar. Está na hora de nós nos enxergarmos como cristãos. Está na hora da gente lavar o rosto para tirar as coisas estranhas que o tempo deixou, ou que o período que Deus deu até aquele momento chegasse, para que a nossa vida fosse transformada. Eu participei de um curso chamado Haggai. Eu aconselho todos irem, os pastores, os ministros, durante uma semana em Campinas. E lá nós estávamos em 34 pastores, Fabiana. E nós tivemos uma aula de integridade. Nessa aula de integridade, foi muito desafiador para todo mundo, que mexeu com valores, sentimentos,
mexeu com coisas que só a gente sabe. Sabe aquele negócio que só você sabe, ninguém sabe? Que só eu sei, ninguém sabe? Aí no final da aula, a gente tomou várias chicotadas. No final da aula, o professor pega e dá um papel. Cada um vai para um canto. Uma caneta. Escreve aí, número 1. Você só ia escrever sim ou não. 34 pastores. Primeira, você mente no imposto de renda? Olha eu. Sim. Eu tinha acabado de fazer meu imposto de renda. Foi no final de março. E eu tinha colocado minha avó como minha dependente. Verdade. Depois eu voltei e retifiquei o imposto de renda. Mas só para vocês entenderem. Primeiro, você mente de imposto de renda? Você traz sua esposa? Pornografia na internet? Aí eu comecei a pensar, mas ele só estava com o pastor, tá doido? Que negócio é esse? Você se masturba? Não sei o que, não sei o que. No última pergunta, André. Você é convertido? Ali, nos 34, tirando eu que era mais Zé Bananinha assim, tinha coaching, tinha presidente de ministério, 19 pastores tinham problema com pornografia na internet. E 2 pastores falaram que não tem certeza que se é convertido. Nós somos aquilo que ninguém nos vê. O nosso caráter, ele é forjado por Cristo. Mas às vezes a gente só deixa transparecer o que as pessoas podem ver. Conhece iceberg? Isso aqui é o iceberg, olha que bonito o iceberg. O iceberg, o que está na superfície da água, apenas o que está na superfície da água, representa 10% do tamanho do iceberg. O que eu quero dizer com isso? Que os 90% que está sob a água é o que dá a estrutura todinha do iceberg. É por isso que o navio lá afundou, porque eles olharam para o tamanho da parte de fora e acharam que era pequeno. Mas o que derrubou eles foi as esferas aqui eram muito grandes. Os 90% é a sua vida com Deus. É aquilo que você é quando ninguém está te vendo. É o Leandro de verdade olhando para o espelho. Esse aqui é o que nós somos. Os 10%, essa é a minha habilidade de falar, essa é a minha habilidade que as pessoas veem, é a minha simpatia. É isso, esses são os 10%. É o que eu deixo transparecer. Você vai na feira, você compra banana por causa da casca ou por causa do conteúdo? Alguém vai na feira para comprar casca de banana? A banana 10% é a casca. É importante, é claro, protege. Você compra ovo por causa da casca do ovo? Ou porque tem dentro? A nossa vida com Deus não é o que as pessoas veem. O pastor Dorival marcou um culto de oração, eu vou lá para mostrar quem eu sou. Nós precisamos orar todos os dias. Hoje eu estava ouvindo o pastor Dr. Russell Shedd e ele falava que eu durmo pouco. O pessoal perguntou para ele quanto tempo ele tinha de devocional com Deus. Ele falou assim, eu acordo às 4:30 da manhã, aí fico 2 horas orando, lendo a Bíblia, depois de 1 hora eu caminho ouvindo pregação. Das 4:30 às 7 da manhã é o tempo dele com Deus diário. Eu falei, eu sou um lixo. Sabe o que está acontecendo? As pessoas estão tentando se alimentar delas mesmas. Vou explicar isso melhor. Jeremias 2,13 fala assim, que o povo de Israel cavou poços, para que essa cisterna alimentasse eles. Eu vou ler o texto para você. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a própria fonte de água viva, e tentaram cavar as suas próprias cisternas, poços rachados, que não conseguem reter água. Sabe o que quer dizer isso?
Sabe aquela mulher, João 4, que ela vai lá no poço, Jesus vai no poço com ela, que ela tem marido, tem 1, tem 2, tem 3, tem 4, tem 5 maridos, ela não consegue nada, porque ela está olhando para a carne dela, ela está tentando satisfazer, ela está tentando tirar todas as suas carências, todas as suas falências, e jogar na carne, buscando que a carne vai trazer suprimento, e não supre. E Jesus fala assim, ó: se você beber da fonte da água viva, você nunca mais vai ter sede. Sabe o que Jesus está querendo dizer com isso? Paulo fala em Tessalonicenses: nós somos corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo. Sabe o que é isso? Quando nós aceitamos a Jesus como Salvador. Eu vou fazer um teatro aqui. Esse aqui é o espírito, o meu copo aqui é o espírito, meu celular é a alma e a toalha é o corpo. O copo é o meu espírito. Quando eu aceito a Jesus como meu Salvador, pastor Dorival, Deus que é espírito, Ele habita em mim, não habita? Ele habita onde? No meu espírito, não é na minha carne. Então esse copo com a água é eu e Deus. O meu espírito, o Espírito de Deus está aqui. Tessalonicenses. Pode vir. Beber mais. Olha o Espírito de Deus entrando em mim, ó. Aleluia. Bendito. Estou cheio de Deus. Aí o que acontece? O salmista fala assim, que se meu pai e minha mãe me abandonar, Ele nunca me desamparará. Sabe o que o salmista está querendo dizer? Ele fala assim: a maior carência de crianças, os problemas maiores agora na juventude, quando nós nos tornamos adultos, é a falta de estrutura familiar, é a falta de um pai e de uma mãe com uma estrutura. E Deus está falando assim: se todo mundo te abandonar, as suas maiores carências eu supro. Aí a nossa alma fica assim. Quando nós aceitamos Jesus, a nossa alma se vira para o Espírito e faz o quê? Se alimenta do Espírito. É isso que Jesus falou para aquela mulher de João 4. Se você beber da minha água, você nunca mais vai ter sede. Jesus está falando para ela que ela teve relacionamentos frustrados. Ou seja, ela não estava virada para o Espírito, ela estava virada para a carne. Ela estava se alimentando daqui, ó. E Jeremias capítulo 2 fala assim: vocês estão cavando as suas próprias cisternas, vocês estão buscando os seus próprios deleites, olhando para a carne. E quando nós nos deparamos com isso no nosso dia a dia, é isso que a gente faz com Deus. O Espírito de Deus está aqui. Aí domingo à noite o pastor está pregando, nós estamos nos alimentando do Espírito de Deus. E se alimenta, aquilo entra como um refrigério. Você sai daqui cheio. Aí segunda-feira à tarde, você já esqueceu a palavra, aí você vira para cá. Aí você tenta se alimentar da carne. Lê Gálatas 5, antes do fruto do Espírito, vai ver os frutos da carne. A gente se alimenta tanto da carne, a gente cava os nossos próprios poços, a gente cava as nossas próprias cisternas, esperando que as nossas necessidades sejam completadas com aquilo que nós chamamos de carne. E nós nos esquecemos que nós precisamos beber da água do Espírito, para que nós tenhamos vida com abundância em Deus. Para de virar para o lugar errado. Para de virar para o lugar errado. Desse lugar não sai água. Você não vai conseguir matar os seus anseios bebendo essa água. Eu tenho mergulhado sobre esse assunto de sexualidade com jovens. E eu fiquei 6 dias na Batista da Lagoinha agora, mês passado. E é muito surpreendente quando a gente entra no assunto de homossexualidade hoje. A criança,
ela não nasce homem e mulher. Ela nasce macho e fêmea, e a sexualidade da criança, ela é formada na sua infância. O Arthur, vocês viram aqui, ele tem 5 anos. E quem dá banho nele todo dia sou eu. E eu falava para a Suzana, falei, poxa vida, eu dou banho no Arthur, eu como pai, como homem, eu ficava um pouco apreensivo. E eu fui perguntar isso para o professor, para o pastor de lá. Ele me explicou algo. A criança, até os 7, 8 anos, ela precisa sentir o toque do pai e da mãe. A criança precisa sentir o afeto do pai e da mãe. A criança, o menino e a menina. A criança precisa da presença do pai e da mãe. Quando não tem, vou falar de menino, por um exemplo. Quando não tem a figura paterna do pai, ou, imagina um lar destruído, que a mãe todos os dias fala, nossa, esse pai que você tem é uma desgraça. Esse pai que você tem, nossa, que homem, eu queria largar dele. Sabe esse pessoal assim? Sabe o que acontece com a criança? Ou quando ela não tem essa referência masculina? A criança, eles chamam de 2 bigos, pastor Dorival. Um bigo é aquele que liga a mãe da criança, e o 2 bigos é aquele onde a criança se conecta para ser a semelhança. Então a criança fica com aquele 2 bigos na mão assim, com aquela tomada, e olha para o pai e olha para a mãe. Aí ele ouve a mãe falar assim, não, mas o pai é um sem vergonha. Ele olha para o pai, eu não quero ser igual a esse pai. Ah, mas homem não presta. Já ouviu falar que homem não presta? Aí aquela criança pega e faz o quê? Ela pluga. Eu não quero ser esse homem. Eu quero ser igual a minha mãe. Aquela carência da criança, da figura paterna, do protetor, com o passar da idade, se erotiza. Ela não está procurando um homem sexual, ela está procurando um pai. Aí, na infância, se a criança tem trejeitos, quando ele vai na escolinha, o que acontece? Criança não perdoa. Olha lá, ele é isso, ele é afeminadinho, ele é aquilo, ela é assim. Aí ele pega e fala assim, poxa, eu estou cuidando de um rapaz, que ele falou assim para mim, Leandro, na minha infância todo mundo falava, e na igreja, as pessoas falavam isso para mim, que eu era. Aí chegou agora, com 30 e poucos anos, eu falei, então eu sou. E aquela carência toda que tinha do pai, se erotiza em homens hoje em dia. Hoje é dia da gente lavar o rosto. Será que a nossa carência, quando a gente vira para a carne e não vira para o espírito, será que o consumismo, tem gente que compra 10 mil, 20, 40 mil pares de sapato, roupas, estou dizendo impulsividade, ansiedade. Que é isso que a gente sente? A gente não consegue controlar. E a gente vai e se fixa em algo, e aquele algo se torna um vício. Vício de drogas é a mesma coisa, queridos. Esse exemplo que eu dei aqui, é que na verdade a pessoa está de costa para o Espírito de Deus, e ela está tentando cavar suas cisternas. Ela está achando que na homossexualidade ela vai conseguir resolver o problema dela. Ela está achando que na sexualidade desacelerada, ela vai conseguir resolver o problema dela. Ela está achando que na compra ela vai conseguir resolver o problema dela. E o problema dela não vai ser resolvido. O meu problema não vai ser resolvido assim. O nosso problema só vai ser resolvido quando nós nos virarmos para o Senhor e falar, Senhor, eu quero beber da água do Teu Espírito. É isso que me alimenta, é isso que me sustenta, é isso que me dá vida.
O que nos dá vida não é aquilo que nós vemos, mas é aquilo que mora dentro de nós. E quando nós... Será que o pessoal vai ficar bravo com a gente, pastor? O senhor pode vir aqui? É? Não, eu queria que o senhor viesse com a garrafinha. Aí, pastor Dorival, a gente está bebendo da água do Espírito. Não, queria que o senhor... Pode jogar, até transbordar. Ó, quanto mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. Aí, ó, a gente começa a transbordar Deus. Sabe o que acontece? Quando a gente está virado para cá, a gente começa a se encher tanto de Deus, 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 que Deus começa a transbordar de uma forma tão linda, que as pessoas que estão ao nosso redor começam a ser atingidas pelo poder de Deus em nossa vida, e a gente começa a ser diferença na vida das pessoas, a gente começa a ser agente de mudança na vida das pessoas. Versículo 8, versículo 9 fala assim, que ele volta, olha que interessante isso. Esse moço, na mesma hora, no mesmo minuto, no mesmo dia, Jesus fala para ele assim, ó, vai e lava no tanque. A Bíblia fala que ele foi, ele se lavou e voltou. As 3 palavras, ele foi, ele se lavou e ele voltou. E no versículo 8 e no versículo 9 fala assim, que os vizinhos, as pessoas ao seu redor falavam assim, nossa, será que é ele? Fabiana, ele não trocou de roupa, ele não mudou o penteado, ele não deixou a barba, ele não veio com uma calça feia, ele estava com a mesma roupa, com a mesma barba, estava com o mesmo sapato e com a mesma roupa. O que fez ele ser transformado, com que as pessoas não o conhecessem, foi a presença de Deus na vida dele. Hoje, em nome de Jesus, você vai chegar na sua casa e as pessoas vão falar assim, mas o que é que aconteceu com você? Será que é você mesmo? Será que não é um clone? Será que não é outra pessoa? Não, a glória de Jesus invadiu a minha vida, eu lavei o rosto, e a partir de agora eu tenho uma vida nova com Jesus, agora eu bebo água da fonte, agora eu vou mergulhar no Espírito do Senhor, e eu não quero mais saber de obras da carne na minha vida. Você acredita nisso?